Vascaíno, a situação do julgamento entre Vasco da Gama e Sport Clube Recife não morreu. O presidente da CBF veio a público esclarecer alguns fatos após denúncias ontem que ele estaria envolvido aí num complô para poder ajudar o esporte. A 777 Partners, através do CEO Luiz Melo, se manifestou ontem. O procurador também, lá do STJD, também veio a público para poder falar. E é o seguinte, a gente vai falar muito aqui também sobre o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Ituano e iremos abordar a situação de reforços aí para 2023. Peço a você para me acompanhar até o final. Esse vídeo é de suma importância, tá? Compartilhem ele aí e vamos que vamos. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco da Gama viajou ontem lá para Itu. O Vasco foi nas escondidas, alugou um ônibus aí da empresa Útil, né? O Vasco não quis expor a sua chegada no aeroporto Santos Dumont, viajou para Campinas, depois pegou um ônibus direto para Itu. Os jogadores relacionados pelo Jorginho, todos que estavam aí com dúvidas, aí com pendências médicas, foram relacionados normalmente. O Departamento Médico do Vasco emitiu uma nota hoje, na parte da manhã, dizendo que a situação do Yuri Lara do Andrei é preocupante, tá? Ainda é muito preocupante, mas que ele vai fazer tratamento intensivo até o dia do jogo. Bom, seguinte, o Yuri Lara e o Palácios se recuperaram aí da lombalgia e também da situação do pubis. Tomamos conhecimento que o Wilton Pereira Sampaio vai apitar essa partida aí. Bom, falando da situação aqui de reforços, antes da gente entrar na situação do julgamento em si. Ontem o Carlos Leite, empresário aí do Paulinho, veio a público falar que não existe negociação entre Paulinho e Palmeiras e Paulinho e Atlético Mineiro. E algumas pessoas estão colocando aí o Paulinho no Vasco da Gama para 2023. Por enquanto, só especulação mesmo e esse manifesto aí do Carlos Leite. Lembrando que ontem a gente também tomou conhecimento aí, através do jornalista Fábio Azevedo, que o orçamento do Vasco será de 510 milhões de reais ano, certo? O Vasco teria aí a quarta maior folha, maior orçamento do Brasil, segundo esse jornalista. Bom, daí a gente também tomou conhecimento sobre a situação aí da 777 Partners. Luiz Melo ontem veio a público para poder dizer que o Josh Wand está muito decepcionado, né? Isto por conta da situação lá do Maracanã, que teve o seu edital adiado por conta do TSE, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e também, né, por conta desse julgamento aí tão demorado. Ele falou que é difícil de explicar para o investidor. Então, o Josh Wand aí, tadinho, tá aí se vitimizando nessa situação toda. Mas aí o que que acontece? O presidente ontem da CBF, ele veio a público para poder falar, porque foi uma chuva aí de denúncias aí contra o presidente, o Reginaldo, né? Dizendo aí, Edinaldo, o nome dele, se eu não me engano, fazendo um monte de denúncias aí que ele estaria
a beneficiar o esporte por ser aí ligado à federação aí, a várias federações do Nordeste. Ele veio a público e se manifestou da seguinte forma: eu não posso fazer o papel do departamento jurídico do Vasco. Se o Vasco está se sentindo lesado, busque os seus direitos no STJD. E ele disse também o seguinte: ele advertiu o STJD e disse: independentemente do dia que ocorra este julgamento, a CBF ela exige aí, certo, para não abrir precedentes aí no futebol brasileiro, que haja um julgamento justo e que puna aí os culpados pela partida, independentemente do campeonato estar em andamento ou encerrado. Se isso vai acontecer ou não, não sei, mas em parte ele está certo. Ele não pode, ele, presidente da CBF, tomar um lado nessa situação e dizer: olha, não pode ser adiado. Quem tem que fazer isso é o departamento jurídico do Vasco, que ficou quieto, que adotou uma postura aí, igual esse Josh, o Andy aí, de ficar em silêncio, né? E se vitimizando, chorando aí pelos cantos, dando uma de coitadinho. Coitadinho não ganha nada. E veio aí também o procurador-geral, o Reinaldo Piacente, né, a público dizendo, né, que não houve outra alternativa. Ele também aguardou também aí o recurso do Vasco da Gama. O recurso do Vasco da Gama não foi interposto e o Vasco aceitou toda essa situação, certo? Então, aí entre aspas, as autoridades do futebol brasileiro dizendo aí que houve pouco interesse do departamento jurídico do Vasco da Gama. Eu também, eu tenho que dar o braço a torcer, certo? E ser honesto, dizer aqui para o torcedor do Vasco que faltou, sim, muita representatividade nesse caso. Se os 3 pontos vão vir ou não, não sei. Agora, inclusive, foi dito aí pelo presidente da CBF, a CBF, ela sendo aí invocada, ela tem também, pelo artigo 14, né? Deixa eu ver se é o artigo 14, não. O artigo 19 aí do regulamento aí de competições da CBF, ela pode sim até dar esses 3 pontos aí, independentemente do STJD. Então, é o seguinte, faltou conhecimento de regulamento, conhecimento de lei, né? A gente vê muito vitimismo aí e vamos ver como que vai ficar. Agora, CBF advertiu aí o STJD. Pressa após o jogo e que se cumpra aí o rigor da lei. Agora, vamos aguardar para ver como que vai ficar essa situação. Certo, torcedor do Vasco? Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!